Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vocês podem se sentar. Vocês estão bem? Que bênção, eu estou bem também. Vocês podem abrir a Bíblia comigo em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Bom, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra hoje. E eu peço que vocês prestem muita atenção, porque eu creio que o Senhor tem falado com a gente. E nós temos a oportunidade agora de sermos moldados, exortados segundo a palavra. E isso é muito precioso. E sabe, se a palavra não puder nos exortar, o que vai, não é? Eu tenho sentido de nós assim que existe, talvez isso não seja exclusivo da gente, né? Mas essa é a nossa casa, nós precisamos tocar nas nossas mazelas para a gente poder ser sarado e moldado e curado. Mas eu sinto que às vezes entre nós tem um senso de independência muito grande, um desejo de conseguir isolar áreas da nossa vida. E tudo isso passa por algo que eu quero tratar de maneira mais profunda hoje, segundo a palavra. Mas eu acho que essa independência é um resumo do que tem acontecido. Mas no fundo, tudo isso é carnalidade. E eu vou ser sincero com vocês, às vezes no momento dos recados aqui, eu fico incomodado com a forma como sempre que a gente vai falar das nossas programações, parece que sempre é um lembrete de que a igreja não tem vivido os pilares da igreja. E aí, às vezes, fica aparecendo esse negócio de que vocês estão sendo cutucados, sabe? Você não vem, você não faz. E no fundo, tudo isso é fruto da nossa carnalidade, porque nós dividimos tanto, fragmentamos tanto as áreas da nossa vida, que nós temos algumas delas que são intocáveis. Então, aqui dentro, a verdade é que a maioria de vocês está sentado para me ouvir falar e vão filtrar, não a luz das escrituras, mas a luz da vida fragmentada que vocês têm. Então vocês vão me ouvir pelos próximos minutos, mas é a verdade, meus irmãos, a maioria que está aqui dentro desse prédio hoje não filtra o que escuta desse lugar pelas escrituras, filtra pelas experiências que tem, pelo que acha que é bom para si mesmo. Mas isso aqui não é uma palestra, né? Eu não sou um palestrante, eu sou um arauto. Sabe o que é um arauto? Eu só estou anunciando. Então, se você hoje me ouvir tirando os filtros de experiência que você tem e tentar me ouvir à luz das escrituras, talvez o Senhor possa falar de maneira individual com você. Agora,
o que o Espírito de Deus nunca falha é em falar de maneira coletiva com a igreja. Nunca na história o Espírito Santo deixou a igreja sem ser guiada pela verdade. Porque isso é uma promessa que o próprio Deus encarnado disse: o Espírito da verdade vai guiar vocês a toda a verdade. Mas de maneira individual, você tem muita chance de bloquear muitas das coisas que você vai ouvir hoje, não porque você vai encontrar alguma coisa que as escrituras não concordam, mas porque os seus princípios baseados nas suas próprias experiências e nas áreas que você tem, que são intocáveis, podem atrapalhar isso. Vocês me entendem, irmãos? Então eu quero ler esse texto com vocês, do profeta Jeremias, capítulo 2, para a gente usar bem nosso tempo. A gente vai ler a partir do verso 5, e eu quero que vocês me acompanhem até o verso 13, tá bom? Tá bom? Então vamos lá, verso 5. Assim diz o Senhor. Então, abre aspas, Deus vai falar com o povo agora. Que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe da terra do Egito e que nos conduziu pelo deserto, para uma terra árida, cheia de covas, por terra seca e de densas trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês entraram na minha terra e a contaminaram e tornaram a minha herança detestável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncia contra vocês, declara o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses, apesar de eles nem sequer serem deuses. O meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Essa é a palavra de Deus. Pai, eis-nos aqui agora. Por favor, cumpra a tua palavra, Senhor, envia poder sobre nós, que o teu Espírito Santo agora venha nos tocar e iluminar o nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, por favor, nós estamos hoje atendendo ao chamado das suas palavras, Senhor. É o Senhor que nos chama e nós estamos aqui, por isso nós clamamos: vem nesse lugar agora, Senhor. Nós ouvimos a tua voz e aqui estamos e clamamos: vem, Deus. Vem, Senhor, com o teu Santo Espírito, Espírito de sabedoria e de revelação. Abra os nossos olhos hoje, para que essa igreja seja moldada segundo as suas santas palavras, Deus. Que seja gerado em nós frutos que permaneçam. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O texto que vocês acabaram de ler comigo é um texto profético, como vocês podem ver, e as profecias do Antigo Testamento, elas geralmente, elas aparecem com raras exceções, elas aparecem de 3 formas geralmente. É um chamado ao arrependimento, é um anúncio de juízo, ou então um anúncio de salvação. Geralmente os profetas aparecem dessa forma. O que nós vemos aqui é uma denúncia e um chamado ao arrependimento. E o profeta Jeremias está fazendo isso para o povo de Israel. Esse texto não foi escrito para você. Ele foi escrito relatando uma profecia ao povo de Israel. Mas o que eu quero ver com vocês hoje é porque o que acontece com o povo de Israel é algo que, de certa forma, mostra um diagnóstico nosso. Porque
o Senhor tem denúncias contra o seu povo. O Senhor não está fazendo denúncias contra as outras nações. Para falar a verdade, o Senhor até usa as outras nações como exemplo para Israel, o povo dele. O que é uma coisa assim que provavelmente deixou os israelitas de cabelo em pé. Como pode? É por isso que Jeremias não era um profeta bem aceito. Porque não parecia que era Deus falando. Como é que Deus vai falar das outras nações como exemplo para nós, nações idólatras? Como é que Deus pode usar pessoas que nem são crentes como exemplo para nós de alguma forma? E Deus não está usando de exemplo direto, mas Ele está dizendo, olha só, até um povo que cultua os seus deuses, que nem são deuses, não trocam de deuses, mas vocês vêm em meu nome, e não são nada além de idólatras também. Então o diagnóstico de Deus, na verdade a denúncia de Deus contra o seu próprio povo, nesse texto passa por ele falando o seguinte: eu salvei o meu povo, mas eles vivem como se eu não fosse o Senhor deles. É assim que começa. Então, olha só, você foi salvo por Deus, isso não te isenta do Senhor te corrigir, te exortar, muito pelo contrário, agora que você entrou nisso de fato, prepare-se. O Senhor precisa ferir o seu coração, a fim de que você seja aquilo que Ele te chamou para ser. E sabe, santidade não é só pureza sexual, por mais que pureza sexual também faça parte de santidade, mas santidade é mais do que isso. Santidade é ser totalmente separado para Deus. Sabe o que isso significa? Santidade é um treco inegociável para Deus. Inegociável, o que significa que Deus, Ele não está fechado com esse negócio que está na cabeça de alguns crentes, que é um tipo de vertente do cristianismo, sabe? Que é assim, eu sou de Deus, mas eu sou de Deus às vezes, eu sou de Deus, mas eu sou de Deus em algumas áreas, e por mais que a gente não declare isso com a boca, é assim que nós vivemos. Essa é a denúncia de Deus. Ele está dizendo, eu salvei você, e você está vivendo como se eu não fosse o seu Senhor. E ele continua. Sabe qual é o problema desse povo? Os sacerdotes dele não me conhecem. Ele está dizendo, as pessoas que eles olham como referências, nem são pessoas que me conhecem de verdade. E sabe qual é o ponto? O povo não está nem aí. Nós estamos seguindo e ouvindo gente adoidado. Pessoas que nem conhecem a Deus, nem sabem da sua lei. Pessoas que estão sendo para você sacerdotes. A palavra de Deus diz que pelo sangue de Jesus foi aberto um novo e vivo caminho ao trono da graça. O que significa que você agora é um sacerdote. E a minha pergunta, irmãos, por que vocês ainda estão procurando sacerdotes? Eu não sou o seu sacerdote. O pastor Ismael, a pastora Adriana e todos os pastores líderes e qualquer pessoa que vocês tenham contato nessa igreja, ninguém é o seu sacerdote. Isso leva à sequência da denúncia de Deus. Ele diz assim, eles trocaram a minha glória por deuses inúteis. Sabe o que está acontecendo? O povo que tem acesso à glória de Deus, o povo escolhido de Deus, está olhando para deuses falsos, amando esses deuses. O nome disso é traição, adultério. É interessante, né? Porque 1 João, no final do capítulo 2, o apóstolo João fala assim que a gente não deve amar ao mundo, né? Então, você não deve amar o mundo. Mas eu gosto de Tiago. Tiago, ele é mais, o buraco é mais embaixo, é mais agressivo no que ele fala. Ele fala assim, seu adúltero, você não sabe que amizade com o mundo é inimizade com Deus? E sabe qual é o problema? Nós achamos que se a gente fizer um arroz bem feito para Deus, tá tudo bem traí-lo. Sabe? Eu costumo conversar isso com os meus amigos. A gente está estudando um livro junto e eu falo para eles assim, pensa, você pode ter uma esposa que faz a melhor comida,
nunca queimou arroz ou deixou ele papa. Mas se ela tiver outro, acabou. Não é verdade? Vamos lá, o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo, faz tudo aquilo que você sempre esperou. Só que tem um porém, ele tem mais um. Tá tudo bem para você? Não, mas ele é gentil. Não, mas é sempre exemplar, a conduta é sempre ótima. Só tem mais um. Não tá bom para você? Por que nós achamos que tá bom para Deus? A gente quer fazer o arroz bem feito, mas nós temos outros no meio. E isso também é abominável para Deus, assim como é para você. É por isso que de 10 mandamentos, 9 não valem antes do primeiro. E o primeiro mandamento não é: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe. Não é nem não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe qual é o primeiro mandamento? Não terás outro. Mas nós estamos fazendo um arroz bem feito, Deus. Eu não ligo. Não, Senhor, mas eu sou dizimista. Mas eu oro em casa. Eu não falo palavrão, eu não traio minha esposa. Eu não sou adúltero. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo. O seu arroz não importa para Deus, meu irmão, enquanto tem outros. E então o Senhor usa uma analogia para terminar a denúncia dele. Ele diz assim: vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês têm a mim, a fonte da água viva, e vocês na minha frente estão cavando poços, como quem tem muita sede, procurando uma gota de água, e eu, a água viva, estou na frente de vocês. Imagina que você está morrendo de fome, e aí você chega num restaurante para comer, ok? Cheio de fome. Vamos ser mais direto aqui. Todo mundo gosta de churrasco, né? Temos irmãos veganos aqui? Então imagina aí um rodízio de alface para você vegano. Vamos lá. Você está lá na churrascaria, você acabou de chegar assim, com aquela fome que você não quis nem tomar café nem nada. Você só quer ver descer a carne. E aí o garçom chega. E aí você fala: ó, é um rodízio, tá bom? Ele fala: não, então, só um minuto assim, eu queria contar para você como é que eu cheguei aqui. E aí o garçom começa: então a verdade é que eu vim muito de longe. E ele começa a contar uma história interminável para você. E ele conta, e já se passaram 10 minutos de você com a barriga roncando, com fome. E o garçom: não, mas espera que tá chegando a melhor parte. Você morrendo de fome, 15 minutos, 20 minutos. E aí chega uma hora, a maioria nem chegaria a 20 minutos, né? Chega uma hora que você já está tão irado com aquilo, que você fala: meu, por favor, eu só quero comer, né? E é interessante porque às vezes eu sinto, irmãos, que essa situação representa exatamente o modo como nós lidamos no relacionamento com Deus. Nós estamos famintos pelas coisas que esse mundo podem dar, e parece que Deus é só um garçom inconveniente que não para de falar. E sabe, Deus está olhando e falando: vocês estão famintos e não percebem, vocês não veem. Porque, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus tem parecido mais uma burocracia religiosa, uma coisinha chata que eu tenho que lidar, sabe? E eu quero mostrar para vocês o porquê. Abra uma palavra comigo em Atos 17.
Atos 17. Nós vamos ler o verso 22 e 23, tá? Eu vou só dar o contexto para vocês. O que está acontecendo aqui é que Paulo, ele está visitando Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele vê um monte de ídolos lá. Depois você pode ler o texto de maneira mais extensa para você ver todos os detalhes que eu estou te falando. A Bíblia diz que Paulo fica revirado no seu espírito com tanta idolatria que tinha naquele lugar. Mas lembre-se, nós estamos falando de descrentes, né? Então eles têm muitos ídolos e muitos ídolos. Só que você vai ver que Paulo, no texto que nós vamos ler, ele diz que no meio de todos esses ídolos tinha um altar ao Deus desconhecido, né? E olha o que Paulo vai falar, verso 22. Então Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, que está aí? Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. Ou seja, qual o problema então? Não é verdade? Paulo está pregando para um povo que já adora a Deus. Paulo acabou de dizer: olha, esse que vocês têm adorado é o que eu anuncio. Então, de certa forma, meus irmãos, nós podemos chegar até a conclusão aqui de que o povo de Atenas não estava tão mal assim, né? Na verdade, até o início da fala de Paulo começa com um certo elogio, porque por mais que possa parecer hoje no meio dos crentes, o termo religioso possa parecer um pouco pejorativo, não é o que Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo assim: olha, vocês têm anseio por se conectar com Deus. É isso que religião significa, de certa forma. Então Paulo está dizendo: eu vejo que vocês são um povo que está interessado em se conectar com Deus. E eu digo mais, no meio de todos os altares e os objetos de cultos, eu achei um altar ao Deus desconhecido que vocês têm adorado. Esse que vocês adoram é o que eu anuncio. Então há uma conexão, há um ponto de conexão, né? Mas meus irmãos, esse é mais um retrato do tipo de igreja que nós estamos sendo. Nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus. Mas Ele é mais um no meio de todos os nossos objetos de culto. Eu poderia chegar para vocês e falar assim: irmãos, olha, vocês estão de parabéns. Quanta gente aqui no prédio hoje, eu vejo que vocês têm sede e vontade de se conectar com Deus. Eu vejo o quanto vocês têm buscado isso, irmãos. Que bênção. E olha só, eu até reparei que essas canções que vocês têm cantado é o Deus que eu estou pregando. Mas Paulo encontra um grande problema no que está acontecendo. Esse altar ao Deus desconhecido também é idolatria. Ora, Vitor, como é que pode ser idolatria se ele acabou de falar que está adorando a Deus? Como é que adorar a Deus pode se tornar idolatria? Paulo diz: vocês adoram o que não conhecem. A idolatria, meus irmãos, é mais do que ter um objeto de culto nas mãos. Idolatria é mais do que se ajoelhar diante de uma estátua, de um pedaço de pedra, um pedaço de pau. Idolatria é mais do que isso. Eu vou além. Idolatria ainda, meus irmãos, é mais do que esse coração ansioso por ficar rico. O buraco é mais embaixo, meus irmãos. Não é só idolatria ao dinheiro, não. Não é só idolatria ao próprio corpo. A idolatria também está em adorar aquilo que não conhece.
Note que Paulo está falando com descrentes. Mas a minha pergunta é, meus irmãos, por que nós temos um altar ao Deus desconhecido? Hein? Por que nós temos cultuado um Deus que não conhecemos? Estamos, como Paulo vai dizer, se você ler esse texto de maneira mais extensa, tateando no escuro, e achamos que isso é suficiente. Não é suficiente, meus irmãos. Se você acha que simplesmente tatear no escuro com Deus é suficiente, isso não é suficiente. Note que Jesus não ignora a adoração que procede de um coração que não o conhece. Mesmo no momento, se você ler João 4, tem uma das narrativas mais famosas dos evangelhos, né? Jesus encontra a mulher samaritana. Se você não leu o texto, pelo menos a música do F-Hop você ouviu, né? Tu és. A música é muito bonita, mas o texto é mais ainda. Se você ler o texto, você vai ver que no meio de toda aquela conversa profunda com aquela mulher samaritana, do nada ela levanta um questionamento que não tem nada a ver com a conversa. Ela fala assim: olha, já que você é profeta, fala para mim, o monte certo para adorar é esse que os judeus adoram ou esse que nós estamos adorando? E é interessante porque, gente, esse é o tema daquela conversa. Isso não tem nada a ver com a conversa. Por que essa mulher quer falar agora de monte que tem que adorar? Jesus podia cortar, né? Ele podia dizer assim: olha, não é disso que nós estamos falando. Não, mas a resposta de Jesus é interessante. Ele fala assim: olha, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Esse é o problema. Jesus fala: você está achando que o problema é um monte, né? O problema é um pouquinho mais profundo, meu irmão. Não é que você está faltando na sala de oração. Não é esse monte ou aquele monte. O problema é que você adora o que não conhece. A idolatria, meus irmãos, além da infidelidade a Deus, a quebra ao primeiro mandamento, que é ter outro. Porque se você adora um Deus que não conhece, está adorando alguma outra coisa que não é o Deus revelado nas Escrituras. Então, além da infidelidade a Deus, que é a quebra do primeiro mandamento, ela é a usurpação da colocação da divindade. É por isso que em Filipenses 2 diz que aquele que sempre existiu em forma de Deus, não considerou que ser Deus fosse algo que devia se apegar. Isso é o extremo oposto do coração caído. Nosso desejo é trocar o lugar. O Deus que se esvaziou, nós queremos nos encher da divindade. O que eu quero dizer? Deus criou os homens à sua imagem. A idolatria é exatamente o oposto. É o homem criando uma divindade à sua imagem. Isso não é esculpir um Deus de pedra, de madeira. Isso é cultuar o Deus que eu tenho no meu coração. Dá para a gente fazer um top 3 orações que afagam o coração caído. Senhor, o Senhor conhece meu coração. É verdade? É verdade, o Senhor conhece o seu coração. O grande problema é que isso é uma oração bem temerosa. Ela não devia ser uma oração esperançosa, ela devia ser uma oração temerosa. Senhor, você conhece meu coração. Você sabe, Senhor, das coisas que ninguém mais sabe que tem aqui dentro. A pergunta que fica então é: por que é tão confortável esse estilo de vida? Por que nós estamos cavando cisternas na frente da água viva? Por que nós estamos famintos enquanto o banquete já está na mesa? Por que nós temos tanta sede por ídolos e não por Deus, se Ele é tão bom assim? Primeiramente, essa você não precisa abrir, mas se você está anotando, anota para você poder ler depois. Salmo 115, é um texto também bem conhecido. Os ídolos feitos de prata e ouro, obra de mãos humanas, têm boca, mas não falam. E ele dá uma lista de características que basicamente resumem o seguinte:
Os homens criam deuses parecidos com eles. Eles têm boca, eles têm olhos, eles têm nariz, eles têm mãos, eles têm pés. É parecido com um homem, mas não é homem. Só que tem uma característica interessante que o salmista faz questão de enfatizar. É que tendo todas essas características, não age como alguém vivo. Não é vivo. É por isso que ele começa falando, tem boca, mas não fala. E aqui está o grande conforto e afago do coração caído. Criar um ídolo às sombras do seu coração perverso é confortável. Por quê? Porque ele não fala. É muito melhor servir a um Deus que não fala. Assumir um relacionamento com Deus é ter que ouvi-lo falar. E sabe, Deus, Ele não tem pressa. E é por isso que o coração que não for regenerado, ele vai ser como essa pessoa faminta na mesa, enxergando Deus como um garçom inconveniente. Nossa, eu só quero ter realizações, mas toda vez que eu venho ouvir esse menino falar, ele fica falando de Deus mudar tudo na minha vida. Que coisa mais inconveniente. Ele não passa pelas coisas que eu passo, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. O Vitor é até gente boa, mas ele é muito radical. Parece um fanático. Esse Deus que ele prega tem boca e fala. A idolatria é confortável porque nos dá o que nós tanto sonhamos. Um Deus que responde aos nossos anseios carnais e fica quieto, não ter o que falar sobre a minha vida. A esse Deus eu coloco onde eu quiser, encaixo no meu tempo, nos meus recursos, de acordo com o que eu quero. É por isso que idolatria vende, e vende bem, meus irmãos. Igreja feita para idólatras dá dinheiro, rende grana, porque as pessoas pagam caro para calar Deus. E essa é a verdade, meus irmãos. A coisa começa a melhorar no momento que nós admitimos que sim, nossos corações caídos estão à procura de um Deus que fale pouco, se possível nem fale. E assim, a nossa devoção fica parecendo essa burocracia chata que eu tenho que lidar sempre. Sabe, aquela coisa que você precisa resolver, mas dá trabalho e dá até preguiça. É o garçom inconveniente. Mas, meus irmãos, ter relacionamento com Deus é ser inserido em um relacionamento de revelação. Deus quer revelar-se desde o início. O que marca o povo de Deus não é a libertação de Deus, é o estar com Deus. Portanto, você que acha que é povo de Deus, porque estava lá fora, vivendo uma vida imoral, e agora está aqui dentro, você não necessariamente é povo de Deus. Porque o texto que nós começamos lendo, Jeremias, começa com Deus fazendo questionamentos. Ele está falando, procura aí na sua história e me fala o dia que eu fui desleal e infiel com alguém. Fala para mim dos seus antepassados, que dia foi que eu falhei com as coisas que eu disse? Deus, ele faz um desafio, ele fala, olhem para mim, será que sou eu que tenho sido infiel à aliança? Por que Deus está falando disso? Ele está trazendo à nossa memória episódios lá de trás. Ele lembra de quando ele tirou o povo de Israel do Egito. E então no deserto, nós temos um povo marcado por libertação. Mas libertação é o que marca o povo de Deus? Não. O povo que foi liberto estava mesmo com saudade das cebolas do Egito, desejos carnais. Um povo marcado por sair de um lugar e ir para outro. Então você pode ser marcado por você era descrente e agora é crente.
Você estava lá fora, agora você está aqui dentro. E aí você diz, eu sou povo de Deus. Será, meus irmãos? Porque quando você tem Moisés no alto de uma montanha e uma proposta irrecusável na mesa, hein? Deus está falando assim, Moisés, faz o seguinte, leva esse povo para a terra que eu falei. Vai vocês. Eu não vou mais acompanhar vocês. Uma proposta irrecusável. Quem topa aqui? Não ir para o inferno, mas não tem a presença de Deus. Quem assinava um paraíso sem Deus, hein? É a proposta irrecusável. Faz o seguinte, a vida que você sempre sonhou, e você fica com um Deus que não fala, silencioso, não tem relacionamento. Aí Moisés rapidamente identifica, ele fala, Deus, isso não faz sentido. Porque não é o fato de você se relacionar conosco, estar conosco, que nos diferencia dos outros povos. O que marca o povo de Deus, não é que você estava lá fora e agora está aqui dentro. O que marca o povo de Deus é relacionamento. O que marca o povo de Deus não é libertação. Não importa se você era um encapetado e agora você não tem mais demônios em você. Não importa se você era ladrão e agora não rouba. Se você era adúltero e agora não é mais adúltero. Não importa, essas coisas não são o que marca o povo de Deus. Para falar a verdade, o Senhor faz essas coisas até com descrentes. Sabe, a presença de Deus pode tocar as pessoas. E um aleijado não é mais aleijado, um cego não é mais cego, um cadeirante não é mais cadeirante. O morto ressuscita. O Senhor pode fazer isso com qualquer pessoa. Mas não é isso que marca o povo de Deus. O que marca o povo de Deus é estar com Deus e ouvi-lo falar. Então, por que o povo de Israel era o povo de Deus? Ah, Vitor, porque ele tirou eles do Egito. Não é verdade. Israel era o povo de Deus porque era o povo que ouvia Deus. Paulo vai identificar a mesma coisa em Romanos 3. Quando ele está falando dos judeus, ele fala, ora, que vantagem havia de ser um judeu, hein? Ele diz, para começar, porque para eles foram revelados os oráculos de Deus. O que isso quer dizer? Palavra de Deus. Deus falava com eles. Era isso que fazia eles o povo de Deus. Por isso, meus irmãos, que o grande problema em adorar o Deus desconhecido é que até os atenienses adoravam. Até os descrentes adoram o que não conhecem. Isso não deixa de ser idolatria. Se você entendeu o que eu estou falando, você vai ver que, pensando além da salvação apenas, a introdução ao relacionamento com Deus não é o dia que você fez uma oração dizendo que aceita Ele como seu único, suficiente Salvador. Não. A introdução ao relacionamento com Deus é, na verdade, Deus, rico em misericórdia, fazendo cair dos seus olhos as escamas, a fim de que a sua visão distorcida de quem Ele é, passe a ser agora uma verdadeira revelação de Deus. É conhecê-lo, é saber quem Ele é. É por isso que os apóstolos, eles não oravam para Deus fazer a igreja rica, eles não oravam nem para Deus fazer a igreja feliz. Eles oravam para que Deus desse sabedoria e revelação. Eles oravam para que o conhecimento aumentasse, para que o relacionamento aprofundasse. Essa é a marca da igreja. É por isso que a Bíblia começa com Deus plantando jardim no alto de uma montanha, num mundo ausente de pecado. Ele se relacionava com o homem ali, sempre. Aquele lugar, eu não sei se você criou isso na sua cabeça, aquele lugar não era uma sala que tinha um super jardim e Deus abria a porta e entrava às vezes. Aquele lugar era literalmente o lugar da habitação de Deus. É ali que a história da humanidade começa. E
como a história da humanidade termina, é com esse jardim descendo novamente do céu, e Ele habitando novamente com o seu povo. Então, meus irmãos, é muita ousadia pensar que Deus determinou o começo e o fim da história com relacionamento, mas você é o ser que vai mudar como Ele lida com as coisas. Então, por quê? Por que relacionamento com Deus é uma burocracia religiosa? Por que é um tédio para você, meu irmão, ter relacionamento com Deus? Porque a visão distorcida de quem Ele é o que nos leva a esse tédio. É chato, é entediante, é cansativo, é mais uma programação. Então nós temos pessoas cansadas com justiça daquilo que vivem. Porque, sabe, viver, ainda mais num país onde as coisas são muito difíceis, cansa mesmo, irmão. Cansa, é normal a gente estar cansado. O problema é Deus não ser o refúgio e o descanso. Deus é mais uma atividade das cansativas que eu tenho que lidar. É mais um tédio. Nós não temos prazer nele, porque não o conhecemos. Adoramos ao Deus desconhecido. No Salmos 16, verso 11, o salmista exclama algo muito diferente de tudo que a gente vê. Ele diz assim: Tu, Senhor, me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena em sua presença e eterno prazer na sua direita. O salmista está dizendo que em Deus é alegria plena e eterno prazer. O Catecismo de Westminster define que o fim para o qual o homem foi criado é conhecê-lo e ter prazer nele. O teólogo John Piper popularizou ainda mais com uma colocação simples e que define tudo isso: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu sei que depois de ouvir tudo que eu estou falando, pode soar para alguns que é isso, ter relacionamento com Deus é difícil mesmo, mas não é isso que importa. Não, meus irmãos. Um outro erro é pregar que Deus quer acabar com o seu prazer. E algumas pessoas têm pregado isso: Deus quer acabar com o seu prazer, você tem que entregar o seu prazer, não pode haver prazer. Não é isso. Pelo contrário, Deus quer revelar a você o verdadeiro prazer, a felicidade e delícias eternas em Deus, meu irmão. Há prazer verdadeiro em quem Ele é. E meus irmãos, a maioria de vocês olha para mim como se eu estivesse falando algo totalmente distante. O que é isso? Como assim? Como é que isso pode ser prazeroso? Meus irmãos, se você não provou disso, confia no que eu estou dizendo hoje. Porque se você de fato for tocado pelo Senhor, se você deixar o Espírito Santo te guiar aos prazeres que há em Deus, se você deixar que as Escrituras te revelem o verdadeiro Deus, se você deixar que o Senhor tire as escamas dos seus olhos, a fim de que você não adore mais ao Deus desconhecido, mas ao Deus que se revela a você, aí está o verdadeiro prazer. Meus irmãos, Deus não é um garçom inconveniente, te impedindo de ter prazer. Não, Ele é o banquete na mesa. Ele quer ser o alvo da nossa satisfação e prazer.
Deus quer se revelar a nós, irmãos. Ele nos quer por inteiro. O Senhor não admite. Não há esse relacionamento que nós temos projetado de que nós fomos libertos por Deus, mas vivemos cultuando muitos outros ídolos. Não, isso não existe, meus irmãos. Não adianta um arroz bem feito, sabe? Não adianta, enquanto nós temos outros diante dele. Portanto, irmãos, eu encorajo vocês hoje, se tiverem coragem, meus irmãos, diga ao Senhor, diga com sinceridade: Senhor, se revela a mim. Abra os meus olhos. Mostra-me, Senhor, que o Senhor é o único Deus. Mostra-me, Senhor, que o Senhor é aquele que me escolheu antes de todas as coisas, para viver na sua presença. Diga a Ele: Senhor, me deixa provar dos prazeres eternos que há em Ti. Me revela.